Hoje eu vim aqui falar com você sobre um tema de muita importância, que é como ficam os filhos na relação do casal quando eles decidem se separar. Você sabia que a maioria dos filhos se sentem responsáveis, se sentem culpados pela separação dos pais? E de onde vem isso? Primeiro, da atitude do casal diante da maternagem. Se a partir do momento que entram os filhos na vida da família, o homem e a mulher, como casal, marido e esposa, começam a se separar, a se distanciar e eles se limitam a se relacionar dentro de casa como pai e mãe na função de cuidar de filhos, deixando de lado a função esposa e marido, a função mulher e homem, os filhos começam a perceber que o que segura a relação é a função deles como pai e mãe. Se o que segura a relação é a função deles como pai e mãe, o que os filhos sentem? Que eles precisam ser eternamente filhos e dar trabalho para os pais com o objetivo de segurar o casamento dos pais. Então, o que é preciso fazer é deixar claro para os filhos que como pai e mãe, na função de pai e mãe, vocês dois se amam e amam esses filhos e estão lá para fazer o que é preciso para que eles cheguem na idade adulta e consigam ir para a própria vida deles. Mas que o problema, o relacionamento do homem e da mulher como marido e esposa não diz respeito a esses filhos. Então vocês precisam dizer, como homem e mulher, como marido e esposa, a gente resolve os problemas. Como pai e mãe, nós estamos sempre juntos para ver o que é melhor para os filhos. Dessa forma, aí sim, os filhos se sentem livres da obrigação de se sentir culpados ou responsáveis por manter este casal juntos. Então, o que fazer com aquele filho que já carrega a culpa pela separação dos pais? Primeiro, independente da idade desses filhos, deixar claro que eles não devem se meter nos problemas que o casal está enfrentando. E é lógico, nunca, jamais dizer para um filho, teu pai é isso, teu pai é aquilo. Porque pai e mãe é uma função. Se o teu marido traiu, se o seu marido está com dificuldade no relacionamento com você, se ele mudou ou se ele não quer trabalhar, não interessa o motivo. Não jogue para cima dos filhos o que você interpreta e acredita e sente em relação ao seu parceiro. Porque aí você está misturando a função marido e esposa com a função pai e mãe. E é isso que mais confunde a cabeça das crianças. Quando um filho se sente culpado pela relação do casal, o que ele geralmente vai fazer? Ele vai, para compensar aquela separação, aquela briga, ele vai se colocar como o parceiro da mãe ou ela como a parceira do pai, tentando, por compaixão, compensar aquele lugar que ficou vazio. E isso é péssimo para um filho, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando a gente se separa, é importante deixar claro para a família inteira que aquele lugar de um homem na minha vida, aquele lugar de um marido ou de um namorado, está vago e livre, mas não é para o filho ou para a filha entrar nesse lugar. Esse lugar é para ficar vago, para no futuro entrar um outro parceiro ou uma outra parceira que serão para os filhos um modelo mais saudável de relacionamento. Então, o homem se separou, ele vai ter uma namorada, vai casar de novo e ele vai ter que lembrar que os filhos vão ter esse novo relacionamento também como um novo modelo. E a mulher também ter um novo parceiro para dar para os filhos um modelo mais saudável de relacionamento. Ah, então não é legal, Carla, quando a gente separa, a gente, por amor aos filhos, não casar de novo, ficar só cuidando dos filhos? Não, lógico que não. Porque se esse lugar está vago, o filho ou a filha vão entrar neste lugar e vão ficar presos, sem o direito de um dia encontrar um parceiro e fazer uma história diferente da sua. Eles vão acabar responsáveis por cuidar dessa mãe ou do pai. E a função de um filho jamais é cuidar dos pais. Os pais nunca deveriam permitir que o filho fique preocupado com o pai, cuidando do pai, com as funções invertidas, porque isso é uma verdadeira
prisão para essa criança. Por isso, não cometam esse erro. Não coloque os filhos responsáveis pelo relacionamento que não deu certo. E é muito comum o quê? Como depois que os filhos estão maiores e já estão dando uma demanda diferente, não daquele cuidado de bebê, de criancinha, mas porque os filhos já têm opinião própria, já estão fazendo coisas diferentes, e aí o casal começa a ter atrito em relação à educação desse filho, e esse atrito pode gerar no futuro uma separação, esse filho vai sempre se sentir responsável. E aí ele vai pensar, será que se eu tivesse sido diferente, será que se eu não tivesse me rebelado, se eu não tivesse feito o que é importante para mim e tivesse ficado bonzinho, né, na relação para que os meus pais continuassem juntos, será que aí eles não teriam se separado? Então, cuidado, não cometam esse erro com o filho de vocês, porque se sentir responsável pela separação dos pais é uma carga de extremo peso para qualquer jovem ou mesmo qualquer adulto carregar no futuro. Então, a relação do casal não tem nada a ver com a função pai e mãe. Agora, é importante, muito importante, que uma vez que esse pai e essa mãe, que esse homem e que essa mulher resolveram criar uma família, ou seja, se juntaram, colocaram lá um teto para ter filhos, gerar descendentes deste amor, que eles se sintam responsáveis por essa nova família e que não destruam a nova família de uma forma leviana por qualquer desavença, por qualquer problema. Se vocês decidiram juntos ter filhos e formar uma família, essa responsabilidade é para sempre. Você não é obrigado a conviver com esse parceiro para o resto da tua vida, mas você precisa reverenciar essa pessoa para que os filhos não se sintam mal por ser fruto do amor ou fruto da briga daquele casal. Eles precisam ir para a vida sentindo que, independente do que aconteceu com o casal, eles são e sempre serão fruto desse amor. E aí o que acontece se na separação os dois começam a se detonar, a falar que odeia um ao outro? Este filho, quando está ouvindo essa guerra, essa briga entre este casal, falando mal um do outro, ele entende que metade dele é amado e metade dele é odiado pelos pais, porque os filhos são e sempre serão metade do pai e metade da mãe. Por isso, cuidado mais uma vez com o que você fala do teu cônjuge, o que você fala do pai do seu filho, porque ao detonar o pai do seu filho, você está detonando metade do seu filho ou da sua filha. E os dois lados, o meu lado do meu pai e o meu lado da minha mãe, precisam estar internalizados em harmonia dentro do meu coração. Só assim eu vou evitar que o filho tenha doenças como bipolaridade, como esquizofrenia. São pessoas que estão divididas, né, com dupla personalidade, porque parte de mim é amado e parte de mim é odiado. E aí ele tem um conflito interno. E muitas vezes essas crianças que carregam a culpa pela separação dos pais, eles sabotam a própria vida, não encontram parceiros adequados para fazer uma família e quando encontram, terminam esse relacionamento para voltar para a casa dos pais, para preencher o vazio dessa mãe ou desse pai que ficou sozinho. Por isso, o mais saudável, sim, é depois de uma separação que os dois refaçam a sua vida pessoal, que aquela cama do casal, onde um dos dois não dorme mais, fique livre para um outro homem entrar ou uma outra mulher, mas não para o filho ou para a filha utilizarem esse pedaço da vida do parceiro, essa parte da cama, como sendo um jeito de preencher o vazio do pai e da mãe. Porque se você colocar seu filho nesse lugar, infelizmente, dificilmente ele vai sair desse lugar. E pior, ele vai se sentir responsável por preencher esse vazio, esse buraco, essa falta que o outro tem do cônjuge. Então, eu estou dando para vocês todas as dicas do que fazer no caso de uma separação para proteger o seu filho de se sentir culpado da relação e acabar arrumando problemas pessoais de saúde, de comportamento, problemas emocionais e muitas vezes até psiquiátricos, porque se sente culpado da separação dos pais. Dentro de mim, os pais jamais vão se separar. Dentro de mim, meus pais se amam,
e me amam. E eu sempre serei fruto do amor dos meus pais. Eu quero colocar aqui mais um elemento. Quando um casal se separa, é bastante comum a mulher, se for ficar com os filhos, voltar para a casa dos pais, ou o homem, se for ficar com os filhos, voltar para a casa da mãe. Essa mãe e esse pai de origem são os avós dessa criança. Mas se a minha mãe volta para a casa dos pais, ela deixa de ser minha mãe para ser filha dos meus avós. E muitas vezes são os avós que acabam fazendo o papel de pais dessa criança, né? E a função de cuidar e de mandar para a vida que essa criança precisava ter do pai e da mãe. E é muito comum, eu pego muitos pacientes que me falam isso, os meus avós que me criaram, e o referencial que eu tenho de casamento, de relacionamento, não é do meu pai e da minha mãe, é do meu avô e da minha avó. E quando eu coloco que, no fundo, essa criança fica com uma gratidão pelos avós e, ao mesmo tempo, eles ficam com uma raiva dos avós, porque eles não queriam que fossem os avós a cuidar das necessidades básicas deles, mas sim o pai e a mãe. Aí é mais um problema para essa criança carregar, porque além de se sentir culpado pela separação dos pais, ela começa a ir para a vida com uma raiva interna, porque eu não tenho pai e mãe juntos. E o meu avô e a minha avó que cuidam de mim como pai e mãe, eu sinto uma raiva interna, porque eu não queria que fossem eles. Quanto mais eles cuidam bem de mim, mais eu lembro que meu pai e a minha mãe não cuidaram das minhas necessidades básicas. Mas então, vô e vó é ruim na relação desse filho, cujo casal se separou e esse filho está meio perdido, perdeu o referencial de relacionamento? Absolutamente. Os avós são de extrema importância para compensar isso, mas eles não podem sair do papel de avós para tentar fazer o papel de pai e mãe. Eles precisam continuar no papel de avós. E quando os netos perguntam para eles, eu posso isso, eu posso aquilo, e leva para lá e leva para cá, os avós precisam respeitar a função que está mais importante para os filhos, que é pai e mãe. E falar, eu vou perguntar para os seus pais, não é só para um que está morando com a gente, para os seus pais, e ver o que eles acham melhor para você. Então, quando os avós têm essa atitude, esse cuidado na educação de coajudar, né? de coeducar essa criança junto com um dos cônjuges, respeitando aquele que saiu do sistema, aquele que se separou e não ficou com os filhos, aí os filhos se sentem aliviados, porque eles não têm que carregar o peso dessa culpa, eles não têm que carregar o peso de ficar dividido entre o que a minha mãe fala e a minha avó fala, e eles podem perfeitamente internalizar o amor do pai e da mãe, se sentindo amados, tanto do lado do pai quanto da mãe, internalizar o amor e o respeito dos avós em relação a ele, e principalmente os avós precisam respeitar o pai ou a mãe que ficou excluído do sistema. Eles não podem esquecer que essa pessoa saiu. Os avós não podem jamais falar para os netos que o pai dele não prestava ou que a mãe não prestava, porque isso é um desserviço para a educação desse neto. Cuidado, vocês que são avós, façam o que é preciso ser feito. Uma rede de apoio para um relacionamento que se rompeu e tem filhos é extremamente importante, mas excluir um dos cônjuges e começar a falar mal dele vai destruir o filho, porque ele, além de se sentir culpado, ele vai se sentir meio amado e meio odiado por conta dos pais e dos avós em relação ao cônjuge que ficou excluído. Então, assim eu finalizo essa explicação, dizendo para você que os filhos precisam ser vistos como filhos e eles têm o direito, tá? Não é o dever, é o direito de ser vistos com as necessidades deles, de ter uma família saudável, para no futuro eles irem para a sua própria vida. Vocês, pais, precisam ser um modelo de casal. Vocês, pais, precisam ser um modelo de adulto que sabe se separar do casal sem misturar a função pai e mãe dentro. E eu espero que você tenha aprendido muita coisa nesse vídeo para você poder atuar com a sua família de uma forma muito mais saudável.